Olá, meus amores, me chamo Jaqueline, estamos no Vício de Crochê. A aula de hoje, olha, é a primeira aula de blusa de vestuário que eu faço aqui em Portugal, tá bem? Então, assim, o material que eu achei, ele é excelente, muito macio de usar, e ele é parecido com... Claro, eu usei fio 2, fio duplo, né? Então ele fica parecido com a linha Anne. Mas enfim, meu povo, hoje a aula é de uma regatinha, de uma blusinha, com esse fio. Então, já peço para vocês, quem não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aí e inscreva-se. Deixe seu like, comente muito, tá bem? E quem não me segue no Instagram é @vício de crochê. Vai lá, me siga e me manda seu trabalho prontinho para me poder repostar. Já peguei aqui meu fio duplo e essa blusinha que eu vou estar fazendo é toda por medidas. Então, a quantidade de motivos que eu fizer, o tamanho que eu fizer, é o tamanho M, é o meu tamanho, não é exatamente um tamanho M. O meu tamanho é mais entre o M e o G, então eu vou fazer ele nas minhas medidas, tá bem? Mas eu vou passar o passo a passo aqui todinho para vocês. Se tiverem uma trena ou uma fita métrica, até melhor para poder confeccionar a blusa. Ou se não tiver e quer fazer no seu tamanho, o que vocês vão fazer? Vão pegar uma blusinha que vocês gostem muito e tirar a medida dessa blusinha, tá bem? Então vamos lá no nosso passo a passo. Já peguei aqui meu fio duplo e aqui eu vou fazer 8 correntinhas. 8 correntinhas, vou vir na minha primeira correntinha e vou fechar no ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então eu vou ter no total de 8 pontos baixos. Já concluí aqui os 8 pontos baixos, então ficou esse círculozinho. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou dar 2 voltas que eu vou fazer o ponto alto duplo. Então, no mesmo lugar, esse foco aqui, no mesmo lugar que eu fiz os 3 pontos, as 3 correntinhas, eu vou puxar essa laçada do ponto alto. Então, eu vou puxar 2 e vou deixar 2 na minha agulha. Novamente, ó, 2 voltas no mesmo lugar, eu puxo, tiro 2 e fico com 3 na minha agulha. Esses 3 aqui eu vou puxar tudo junto. E aqui eu fiz uma pétalazinha. 6 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, 2 giradinhas na agulha. No próximo ponto, eu venho e faço novamente, repito essa pétala aqui, ó. Puxo 2, fiquei com 2 laçadas na agulha no mesmo lugar. Puxo 2, fiquei com 3, mais uma laçada na agulha, eu tenho que ter 3 pontinhos. Então, esse primeiro aqui foi as 3 correntinhas que eu subi. Esse aqui eu vou fazer os 3 pontos altos duplos normais. Puxo 2, fiquei com 4 na agulha, puxo tudo junto. E a partir daí, eu vou fazer 8 pétalas como essa, separada por 6 correntinhas. Do mesmo jeitinho que fizemos aqui, um para cada pontinho de base. Se eu tenho 8 pontos baixos, eu vou fazer 8 pétalas, tá bem? Nesse mesmo esquema. E aqui eu já fiz as 8 pétalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e já fiz 6 correntinhas. Então, aqui, ó, na primeira correntinha que fizemos aqui, para poder fazer as 6 correntinhas, eu vou vir nela e vou puxar um ponto baixíssimo. E a minha florzinha está pronta. Aqui eu arremato, vou fazer a mesma sequência para a outra florzinha, sendo que quando eu chegar aqui, ó, na primeira pétala, eu vou fazer só 3 correntinhas e vou voltar com vocês para explicar a união dessas pétalas aqui. Já fiz aqui uma pétala e as 3 correntinhas. Então, eu vou pegar aqui, ó, a minha florzinha. Esse é o meu lado direito. Eu vou virar ela do lado esquerdo, do lado do avesso, né? E eu vou pegar aqui, ó, qualquer uma peça dessa. Qualquer uma argolinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. 2 laçadas. Venho aqui na minha flor inacabada, no próximo ponto. E vou fazer os 3 pontos alto duplo. Daquele mesmo esquema. E volto com vocês para poder unir novamente aqui. Então, o que nós vamos unir? São 3 argolinhas somente. Vou fazer aqui a pétala, vou fazer 3 correntinhas e vou fazer o meu ponto baixíssimo. 3 correntinhas, no próximo ponto dessa flor inacabada, vou fazer outra pétala, 3 correntinhas, fecho com ponto baixíssimo, 3 correntinhas e começo a outra pétala. Somente 3 fechamentos que vamos usar. O restante eu vou fazer normal. Uma pétala, 6 correntinhas, uma pétala, 6 correntinhas, tá bom? E o total vai ser a mesma quantidade de pétalas. 8 pétalas cada motivo e o fechamento somente em 3 argolinhas. E como eu expliquei pra vocês, eu só fiz o fechamento com ponto baixíssimo, tá vendo? 1, 2, 3 argolinhas desse motivo aqui, do nosso primeiro motivo. E o restante vai ser tudo como este aqui.
E aqui, como eu já fechei em 3, aqui eu vou continuar normalmente, igual esse daqui. Uma pétala, 6 correntinhas, uma pétala, 6 correntinhas, até eu formar 8 pétalas e podendo arrematar já o meu fio para poder dar continuidade os motivos, né, fazer o tamanho da minha cintura, porque isso aqui vai ser uma blusinha. Não vai ser muito longa, nem muito curtinha, um croppedzinho curto. Vai ser um croppedzinho mais longuinho, pegando assim no umbigo, mais ou menos. Então, eu vou fazer essa parte que vai ficar na parte de baixo da blusa. E no último, eu não vou fechar, tá bem? Eu vou voltar aqui com o meu motivo certinho pra vocês, explicando como que eu vou fazer o restante da peça. E a quantidade de motivos e o tamanho que ficou, tá bem? Aqui já terminei de emendar os motivos. Como eu falei, eu estou fazendo o meu tamanho. Então, o meu tamanho, a minha cintura, assim, na direção do umbigo, acima do umbigo, ficou 15 motivos desse aqui. Então, eu emendei e não uni totalmente, que eu não vou trabalhar circular, eu vou trabalhar carreira, vem e volta, e vou, no meio aqui, eu vou estar fechando com botões. Não mostrei na lista de materiais, porque fica a critério de vocês quais botões vocês vão usar. Mas eu vou estar usando esse daqui. Depois eu explico mais ou menos aonde eu vou colocar e qual a distância eu vou colocar. Por fim, vamos voltar ao nosso passo a passo. Aqui eu já prendi na agulha o mesmo fio. E ó, onde está a emenda, eu vou pular um, na segunda eu vou emendar aqui, prender o meu fio com ponto baixo. Vou subir 2 correntinhas, que com o ponto baixo eu vou ficar do tamanho de um ponto alto. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Com a correntinha eu vou ficar com um total de 4 pontos altos. Então, aqui, ó, nessa primeira argolinha, eu fiz 4 pontos altos. E nessa argolinha aqui, eu vou fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Agora, nessa parte da emenda aqui, uma laçada, nesse espaçozinho aqui eu vou fazer 2 pontos altos. No ponto baixo aqui de união, eu vou fazer 2 pontos altos. No ponto baixo aqui da união, 1 ponto alto. E nesse espaço aqui, mais 2 pontos altos, totalizando 5 pontos altos. Então, para cada espaçozinho desse aqui, vai 5 pontos altos, dessa mesma forma. Se caso de vocês, dependendo do ponto, né, ficar muito enrugado, muito apertado, aumente, tá bem? Aí faz 7 pontos altos ou 6 pontos altos, dependendo da quantidade do ponto e do tamanho que fizeste. Se caso ficar muito embabadado, diminui a quantidade de pontos aqui. Por fim, o meu vai ficar com 4 pontos aqui no começo. E aqui também, ó, eu vou terminar com 4 pontos. O restante é 5 pontos altos. Eu já concluí aqui a carreira, ficando dessa forma, como eu falei. No último ponto aqui, ó, de correntinhas, eu fiz 4 pontos altos. Então, aqui, 3 correntinhas, que é o tamanho de um ponto alto. Vou virar a peça. Uma laçada, vou pular um de base. E vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 3. Vou contar 1, 2 na terceira, um ponto baixo, ficando dessa forma. 3 correntinhas, uma laçada e no mesmo ponto, 2 pontos altos. Fiquei com um grupinho de 3, ponto 1, 2 na terceira, um ponto baixo. O nome desse ponto é ponto tombadinho. E eu vou fazer ele até o final da carreira, até o último ponto, dessa mesma forma. E volto com vocês para dar continuidade nesse trabalho. Aqui já terminei a carreira. Já fiz aqui, ó, um ponto baixo nas correntinhas que fizemos de início. E subi 3 correntinhas. Uma laçada no mesmo ponto que fizemos as correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora eu vou contar 1, 2 e no terceiro aqui, ó, ponto alto, eu vou pegar no meio do ponto alto. E vou fazer um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas, uma laçada e nesse mesmo meio aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Mesma coisa, no próximo motivo, conto 1, 2, na terceira eu vou pegar no meio, não no ponto, vou fazer um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas e vou repetir esse ponto. E na próxima carreira, eu volto com vocês para poder fazer, porque esse começo aqui eu não vou fazer os 3 pontos, eu vou fazer somente 3 correntinhas e pular para fazer o motivo no próximo ponto. Já concluí aqui 11 carreiras, do mesmo jeitinho, lembrando, ó, ficando tudo retinho. E agora eu já dividi ao meio. Como que eu vou fazer isso? São 15 motivos, então, um motivo vai ser o meio. Eu uni assim, ó, não uni juntinho, porque eu vou fazer pontos baixos. Então, eu uni mais ou menos com uma largura de um dedo. No meio mesmo do miolinho do motivo. Vou pegar o marcador ou linha de outra cor. E vou vir aqui, ó, no meio. Bem na curva,
aqui, ó, nessa curva e marquei. Do outro lado, a mesma coisa. Não tem mistério, é só mesmo aqui, ó. Como eu marquei, aqui, ó, minha ponta, nessa curva, eu marco. Pronto, é só isso. Aqui eu vou fazer a mesma sequência até aqui, nesse pontinho aqui, então onde eu marquei. O mesmo jeito que fizemos as outras carreiras, eu vou fazer, sendo que eu só vou fazer até aqui. Recapitulando aqui pra vocês, como que eu tô fazendo pra deixar essa base aqui reta. Já acabei aqui meu motivo. No último pontinho, pegando aqui, ó, entre um ponto e outro, vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Vou virar minha peça, vou dar uma laçada. No mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora sim, eu conto 1, 2 pontos altos. No meio, que é aquelas correntinhas, eu vou fazer o meu ponto baixo. E vou seguir a mesma sequência. 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui dentro e prendo aqui com um ponto baixo. E já concluí aqui a carreira, até onde eu fiz a marcação. Já fiz um ponto baixo aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Vou subir 3 correntinhas, vou virar, não vou fazer 2 pontos altos aqui, vou vir direto pro próximo ponto. E vou fazer um ponto baixo. Aqui sim, eu faço as 3 correntinhas e os 3 pontos e trabalho normalmente. Por que eu fiz isso? Porque agora eu quero fazer diminuições. Essa parte aqui é a parte do decote, então vou fazer diminuições nessa parte. Tanto aqui onde eu marquei, quanto aqui no começo. Terminando aqui, eu vou fazer um ponto baixo normal, 3 correntinhas e vou prender no próximo ponto. E assim por diante, até eu ficar com 2 ou 3, dependendo da largura da alça, motivos desse daqui. Já subi aqui as carreiras da diminuição, ficando dessa forma. Aqui a marcação. E eu subi. Resolvi fazer a minha alça com um ponto só. Então, eu fui diminuindo até chegar um motivinho só. Aqui eu já fechei com ponto baixo. A mesma sequência. 3 correntinhas. Venho aqui no mesmo ponto que eu fiz as correntinhas e faço 2 pontos altos. Venho aqui ó, no espaço que eu fiz 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. Viro minha peça, onde eu fiz as correntinhas, 2 pontos altos. E venho aqui nas 3 correntinhas onde temos que fechar, fecho com um ponto baixo e repito essa sequência até eu completar o tamanho da minha alça. Já concluí aqui minha parte, até a parte da alça, olha como ficou da grossura de um dedo. E eu fiz um total de 11 carreiras. Faça do tamanho de vocês, essa blusa ela é feita por medidas, então pode fazer a medida que quiser, a medida que desejar. Arrematei meu fio e vou fazer a mesma sequência do outro lado do busto. Eu até já comecei, o meu fio acabou, eu vou emendar meu fio e vou fazer a mesma sequência que fiz desse lado, eu vou fazer desse. A parte de trás, eu vou pegar e vou dividir ao meio. Como que eu vou fazer isso, Jaqueline? Onde eu marquei aqui, ó, marcação com marcação. Pronto, aqui é meu meio, dou uma marcada aqui também e faço a mesma sequência que eu fiz desse lado aqui do busto. Faço desse lado aqui também e do outro também. Por quê? Porque a minha blusa ela é aberta na frente. Então, o mesmo decote que vai ter na parte da frente, vai ter na parte de trás. Então, vai ser um decote V na parte da frente e na parte de trás um decote V também. E aqui eu já fiz as duas partes. Na parte de trás, como eu expliquei, fiz do mesmo jeitinho que eu fiz o modelo aqui da frente. Então, ficou a mesma coisa, o mesmo tamanho. E ficou esse vãozinho aqui no meio. Tá vendo? Da largura de 2 dedos, que eu vou trabalhar pontos altos. Mas esse vamos deixar para depois. Uma alça aqui eu já fiz e já emendei. Um lado eu fiz 25 carreiras e a parte de trás eu fiz 14 carreiras e emendei com pontos baixíssimos. Essa parte aqui é a mesma coisa, 25 à frente e 14 carreiras a parte de trás. E como que eu vou emendar? Eu já arrematei meu fio. E vou emendar fazendo pontos baixíssimos. Ponto sobre ponto. Primeiro pontinho, puxo minha agulha, tiro tudo. Segundo pontinho, puxo, tiro tudo. Esse fio aqui, deixa que a gente vai emendar depois, fazer um nozinho, por isso que vamos precisar. E assim eu vou, ponto sobre ponto, ponto baixíssimo, até eu chegar aqui no último. Vou dar um nozinho para poder prender, igual eu fiz nessa parte aqui. Dei um nozinho e já prendi, e ficou com a minha alça presa. Lembrando novamente, o tamanho da alça é você que define, tá bem? Essa eu fiz o meu tamanho e ficou assim. A parte da frente e a de trás ficou com um decote do mesmo tamanho. Pronto, agora aqui a parte de baixo,
vou fazer a mesma quantidade de pontos e o mesmo jeito que eu fiz na primeira carreira aqui, ó, de ponto alto. Então, esse grupinho aqui eu vou fazer 4 pontos altos, no segundo eu vou fazer 5. E eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui onde tem a divisa, no espaçozinho 2 pontos altos, no meio da divisa 1 ponto alto e 2 pontos altos. Esse aqui 5 pontos altos e eu vou fazendo essa sequência até o último espaçozinho aqui do outro motivo. Ah, e também eu vou fazer uma única carreira desse ponto tombadinho depois que eu fizer essa carreira de ponto alto. Então, eu vou voltar com vocês no finalzinho da carreira do ponto tombadinho, na parte de baixo, do nosso cropped. Aqui já terminei a barra da blusinha, como é que ficou com uma carreira só do ponto tombadinho. Ficou essas ondinhas, ficou bonitinho. Cheguei aqui no final do meu ponto baixo. Fiz o ponto baixo no último ponto para poder fechar. E agora aqui eu viro o trabalho. Vou trabalhar nessa parte da blusa. Não vou trabalhar mais embaixo, vou trabalhar na lateral, que é a parte onde vamos fechar e a parte onde vamos pregar os botões. Um lado eu vou fazer todo reto. O outro lado eu vou deixar um espacinho para poder o botão ultrapassar e ficar fechadinho. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir no próximo ponto, que é dentro do ponto alto, e vou fazer 2 pontos baixos. Agora estamos aqui, ó, nesse pontinho. Dentro desse ponto alto eu vou fazer pontos baixos. Vou pular essa florzinha, vou vir pra cá, onde tem aqui, ó, as correntinhas. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos. Tenho 2, 3, 4 e 5. Pulo aqui essa florzinha, venho aqui nessa alça e faço somente 3 pontos baixos. E 3, ficando dessa forma aqui, retinho. Agora já estamos na carreira de ponto alto. Eu vou pular aqui, eu vou vir dentro do ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Agora já estamos na carreira de tombadinho. Então, todos esses lados eu tenho, ó, aquela alcinha de 3 correntinhas. Então, para cada alcinha dessa, eu vou fazer 2 pontos baixos. Pegando mesmo dentro da alcinha, atravessando a alcinha, ó. 2 pontos baixos em cada. Até eu chegar aqui, ó, na parte reta, antes de começar a fazer a diminuição, dá para poder perceber. Então, quando eu chegar aqui, eu volto fazendo pontos altos. Então, vai ser um ponto alto para cada ponto de base. E eu vou fazer somente 2 carreiras de ponto sobre ponto, sendo que é ponto alto. Já terminei aqui a carreira de ponto alto. Como eu falei, eu fiz a carreira de ponto baixo e fiz a mesma quantidade de ponto que eu fiz ponto sobre ponto de ponto alto. Então, a segunda carreira é ponto alto e a terceira carreira é ponto sobre ponto com ponto alto. Então, vai ser uma carreira de ponto baixo, 2 carreiras de ponto alto. Terminei aqui o último ponto, eu vou subir 3 correntinhas, no próximo ponto um ponto alto, até eu chegar no último ponto daqui da carreira. Arremato meu fio, escondo, como que eu escondo? Eu entrelaço ele entre os pontos e arremato o restante. Vou voltar com essa carreira aqui pronta para poder fazer a outra carreira. A outra carreira não, desculpa, o outro lado da blusinha. Aqui eu já terminei, ó, uma carreira de ponto baixo, 2 carreiras de ponto alto. Eu tenho a mesma quantidade de ponto nas 3 carreiras, pois eu fiz ponto sobre ponto, certo? Até aí deu para poder entender. Quem tiver alguma dúvida, volte um pouquinho o vídeo e pega a explicaçãozinha melhor. Mas é super simples e muito fácil, é só ponto sobre ponto. Essa carreira aqui, essa parte, é onde eu vou pregar os botões, eu vou intercalar, manter a distância mais ou menos de 2 dedos de cada botões e pregar, costurar o botão normal, ou com a linha do crochê, ou com uma linha de costura preta, tá bem? Essa parte eu não preciso explicar porque ela é bem simples. A outra carreira, a outra parte do busto aqui, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos baixos, uma carreira de ponto alto sobre ponto, igual fizemos aqui. Vou voltar quando estiver na carreira. Na terceira carreira, já estou aqui do outro lado. Fiz uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto. A mesma quantidade que eu fiz do outro lado da peça. Já fiz 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Contando com a correntinha, eu tenho um grupo de 7 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, vamos fazer a parte que vamos colocar o botão vai passar, o buraquinho que o botão passa. Então, vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 de base, no terceiro um ponto alto, e aqui eu vou fazer um grupinho de 5 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, essa carreira vai ser basicamente isso. 2 correntinhas, pula 2 e um grupinho de 5 pontos altos.
2 correntinhas, pula 2 pontos, um grupinho de 5 pontos altos até eu chegar aqui no último. No último eu tenho que ter 7 pontos altos. Já terminei aqui minha carreira, como eu expliquei, eu fiquei com 7 pontos altos no primeiro grupinho e 7 pontos altos no último grupinho. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos de botões. Pois bem, 2 correntinhas, venho no próximo ponto, um ponto baixo, e agora eu vou fazendo ponto sobre ponto de ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada ponto de base. Quando eu chegar nas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e vou seguindo o meu trabalho com ponto baixo até o último ponto. Chegando no último ponto, eu vou arrematar e esconder meu fio. E já vou pregar os meus botões aqui na mesma direção que eu fiz os meus buraquinhos, os meus furinhos. E a nossa blusa está pronta depois que pregar os botões e arrematar todos os fiapinhos que sobrarem aqui na blusa, certo? Eu volto com vocês com a blusa totalmente acabada e finalizada. Aqui eu já terminei a blusa, ela já está completa. Ficou desse tamanho, um croppedzinho. Então, como eu expliquei no decorrer da aula, é critério de vocês. Podem aumentar as carreiras, podem fazer maior, podem fazer menor. Ficou assim a alça, os botõezinhos estão perfeitinhos, tá vendo? A parte do motivo das flores, ela não ficou totalmente transparente. Lógico que precisa colocar um topzinho, mas ela não ficou totalmente transparente. É isso aí, meu povo. Quem gostou e não é inscrito no canal, inscreva-se. Também para me dar motivação de fazer mais conteúdo como este para vocês. Deixe seu like, deixe seu comentário. E se você fez a blusa, está a fazer, vai lá no meu Instagram, @vicedecrochê, e mande uma foto para mim no direct, que eu vou repostar a sua foto e marcar vocês, tá bem? Então, espero vocês até a próxima.